Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Reis, capítulo 4. Quem já abriu a palavra de Deus, eu creio que muitos conhecem, outros não, mas quem não conhece vai ficar conhecendo agora, né? A gente vai estar ministrando sobre a vida dessa mulher, né? Eu pensei assim, o título do culto hoje é a mulher virtuosa, né? A mulher sábia, né? E a mulher sábia, tem várias mulheres sábias na Bíblia. E tem a famosa mulher que é a mulher de Provérbios, né? Se você conseguir ser essa mulher algum dia, fale para mim que eu quero parabenizar vocês em nome de Jesus. Mas hoje eu não vou estar falando sobre a mulher de Provérbios. Mas leia lá o capítulo 31 que vocês vão ficar encantadas com a mulher de Provérbios. Aí eu tenho certeza que você vai falar assim, quando eu crescer eu quero ser igual a essa mulher. Amém? Mas hoje nós vamos estar falando sobre essa mulher que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-lhe o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à porta o que te estiver cheio. Partiu, pois, ele, e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a teu filho: Traze-me ainda mais vasos, e traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento. Pai amado querido, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus. Aprove o Senhor, Pai, nos trazer a este lugar para ministrar, Senhor, a palavra do Senhor aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, sabe que de mim mesmo, Senhor, eu não posso dar nada a esta igreja, mas nós sabemos, meu Deus, que é o teu Espírito que vai ministrar, Senhor, em nossos corações. Eis aqui, Senhor, a tua serva, Pai. Eis aqui, Senhor, o teu vaso. Transborda, Senhor, o teu azeite nesta noite sobre mim, sobre a tua igreja, Pai. E eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, Pai, que os nossos ouvidos venham estar sensíveis, Senhor, à voz do teu Espírito, que os nossos corações venham estar quebrantados para ouvir a tua palavra e aprender do Senhor na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vimos na história dessa mulher, irmãos, que ela fica viúva, né? E ela diz na história que o marido dela temia ao Senhor. E nós sabemos que quando uma mulher, nessa época do ano aqui que está na palavra do Senhor, quando ela ficava viúva, se ela tivesse alguma dívida, os credores queriam os filhos da pessoa. E ela ali, ela se viu desamparada, ela se viu sem um esposo, e ela tinha ciência que tinha dívida a ser paga, tinha contas a pagar, e imediatamente ela lembrou que ela podia recorrer a alguém, a pedir ajuda para alguém, né? Quando a irmã Nancy falou aqui da vizinha, que o esposo dela está aqui, aí Deus confirmou em meu coração, e vocês vão entender por que Deus confirmou. E essa mulher, ela ficou ali, eu creio, ela que desesperada, né?
esposo, aí o nosso esposo, ele tem os compromissos, nós sabemos dos compromissos dos nossos esposos. Bom, me perdoa que eu preciso apresentar, você já conhece meu marido, pastora Adelina, esse Miguel que está ali, né? Está comigo a irmã Joelma e o irmão Alessandro, ele nos trouxe hoje, amém? Nós estamos no nosso carro na oficina, então nós estamos com carona, para a honra e glória do Senhor, amém? E tem a minha netinha Sofia também, que está aí tagarelando, é a minha filha amada, neta filha, amém? Então vamos lá na palavra do Senhor. E essa mulher, ela se viu apavorada. Muitas vezes nós que somos mulheres, estamos ao lado do nosso esposo, vemos as situações e muitas vezes nós ficamos no nosso silêncio apavoradas, porque nós não sabemos de onde virá o socorro. Como cristã, nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Então nós depositamos a nossa confiança em Deus. E foi o que essa mulher fez. Ela não foi correr atrás de amigos, depois ela fez isso, mas foi com uma ordem de um servo de Deus, amém? Então, diante dessa história, essa mulher ficou ali e ela foi até o profeta, e ela disse, meu marido, teu servo morreu, meu marido, teu servo morreu. Então, ele era um homem de Deus, ele não era um homem caloteiro, ele não era um homem que fazia dívida e não pagava. Por isso que ela foi ao servo de Deus, porque o marido dela era um servo de Deus, então ele tinha os compromissos, mas ele honrava os compromissos dele. Aí ela fala, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então hoje, irmãos, não é uma coisa difícil a gente ver um servo de Deus com compromisso, e às vezes pode chegar no final do mês e não ter. Mas aquele que teme ao Senhor, o Senhor vai trazer o socorro até ele. Como nós hoje não sabemos, mas o Senhor socorre. E é incrível quando Deus socorre os filhos. É maravilhoso ver a ação do Senhor sobre a igreja do Senhor, que somos nós. Amém? E aqui, essa mulher, ela traz essa história. Está escrito aqui, por quê? Porque Deus quer mostrar para nós que se nós temermos a Ele na hora da nossa dificuldade, nós formos até a pessoa certa, o Senhor vai usá-lo para abençoar a nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Ela não foi correr para pessoas diferentes, ela foi pedir um conselho para o servo de Deus. Não que você não tenha que pedir algo para alguém, você vai ver logo em seguida que ela fez isso, mas ela fez isso na direção de Deus. Ela não foi simplesmente tomou uma atitude por conta própria, ela tomou uma atitude porque Deus usou o servo Eliseu para orientar ela que direção ela ia tomar. Então, dentro dessa história, né, Deus vai mostrar para nós como sermos um servo, um cristão sábio, diligente, cuidadoso. Não é que nós temos que ficar no nosso cantinho, não. Nós temos que orar a Deus para Deus nos direcionar a quem devemos pedir ajuda. Amém? E aí, continuando o texto, ela diz, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Imagine só o desespero dessa mãe. Ela tinha 2 filhos, que futuramente esses filhos iam ser uma bênção na vida dela, porque eram os filhos que iam cuidar dela. E se eles fossem levados, ela não ia ter mais esse amparo dos filhos. E ela ali foi até o servo de Deus. E o servo de Deus disse a ela, que terei de eu fazer? Ele olhou para ela, o que eu posso fazer para a sua vida? Eu também não tenho nada, eu vivo pela graça, né? Eu creio finalmente nele, mas ele sabia, o próprio Deus ali já tinha direcionado o servo Eliseu para ajudar aquela mulher. Declara-me que é que tens em casa, e ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Imediatamente ela fala que ela não tem nada, mas logo em seguida ela fala, eu tenho uma botija de azeite, eu tenho algo para começar, eu tenho algo para iniciar. E logo em seguida ela vai fazer isso, né? E o servo de Deus pergunta o que tem. Ela falou, eu tenho uma botija de azeite, tenho 2 filhos, uma casa, e eu mesma, eu tenho fé em Deus. Agora, é isso que nós precisamos entender.
que ia ajudar ela a vencer aquela batalha, a passar daquela batalha. Eu digo sempre, igreja, que quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós passamos, nós não permanecemos. Amém? Eu quero, não sei se alguns de vocês já sabem, eu passei por um câncer, mas eu não permaneci por um câncer. Porque o Senhor Deus derramou o seu milagre sobre a minha vida. Eu criei e eu busquei ao Senhor. E a igreja inteira buscou pela minha vida. Amém? E essa mulher, ela não ficou parada, ela tomou uma atitude. E muitas vezes o Senhor espera de nós isso, atitude naquilo que nós temos nas nossas mãos. O Senhor nosso Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma direção. Você tem o que nas suas mãos? O que você pode fazer para melhorar a sua vida? Eu sirvo a Deus, eu creio no poder de Deus. O Senhor tem me ouvido, o Senhor tem ouvido as nossas orações, mas tem algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar passos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Essa mulher, ela não ficou desesperada, ela estava desesperada, mas ela não se fechou, ela não se trancou na sua casa e ficou ali murmurando, reclamando: meu marido morreu, e agora o que vou fazer? Acho que eu vou fugir com os meus filhos. Não, ela tomou uma atitude e ela foi até alguém que podia ajudá-la. E o servo de Deus fez isso na vida dela. Ele não fez o que ela teria que fazer. Ele deu uma orientação. Ele perguntou: o que você tem em casa? E ela falou: apenas uma botija de azeite. E dentro disso, irmãos, o milagre aconteceu. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados. Até o momento ela não tinha contado a vida dela para ninguém, para os vizinhos. Mas diante de uma ordem, ele mandou e ela foi até os vizinhos pedir vasos emprestados. Por isso nós temos que zelar pelos nossos vizinhos. Nós temos que zelar pelas pessoas que moram ao redor da nossa casa. E nós temos também que cuidar do nosso testemunho. Meu Deus! Aquela mulher, ela tinha um testemunho diante dos vizinhos. Só que na hora que aconteceu a situação, ela ficou quieta. Ela não se desesperou e foi para os vizinhos. Eu creio que ela buscou a Deus em oração. E Deus direcionou ela: vá até ao profeta. Deus não falou para ela ir aos vizinhos, mas o profeta, direcionado por Deus, orientou ela para pedir. Se o profeta falou: peça vasos emprestados, ele já falou a ela discretamente: peça vasos emprestados aos seus vizinhos. E os vizinhos, sabendo da situação daquela mulher, eles não disseram não, eles emprestaram. Muitas vezes, irmãos, nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes, porque nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos quem Deus vai nos usar, para nos abençoar. Então nós temos que prestar atenção nos nossos testemunhos, na nossa vida. O que nós estamos representando no nosso bairro de Jesus para aqueles que não conhecem? Nós temos que ter essa preocupação na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus quer começar onde você está e com o que você tem. Deus quer começar com pouco. Às vezes você fala assim: eu não sei fazer nada. Mas será que eu vou conseguir ficar naquele trabalho porque eu não conheço o que faz ali? Mas a partir do momento que você sai da sua casa e vai ao trabalho, Deus vai colocar alguém do seu lado e vai te ensinar. Se você estiver disposta a aprender, você vai aprender. E futuramente você vai estar ensinando outras pessoas. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Essa mulher, ela deu o primeiro passo. Ela foi até o profeta. Ela sabia que se ela perguntasse para o profeta, Deus iria direcionar o que ela deveria fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do
azeite, todos aqueles vasos, e põe a parte onde estiver cheio. O que eu aprendo com isso, irmãos? Irmãs, igreja? Ele mandou que ela fosse para a casa dela, fechasse a porta e colocasse o azeite nas vasilhas. Hoje o azeite da nossa vida é a oração. A situação que nós estamos passando, se nós estivermos passando por algum problema, a primeira coisa que devemos fazer é ir para o nosso quarto, o nosso cantinho de oração e falar com Deus. Pai, olha para a minha vida, o que eu estou passando. Eu desejo de todo o coração que o Senhor faça algo por mim. Porque o azeite do Senhor recebeu mais. Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós sentamos na nossa cama, se nós não conseguimos joelhar, mas a gente eleva o nosso pensamento ao Senhor, Deus ouvirá dos altos céus e Ele mandará o socorro ao nosso encontro. Aqui o profeta Eliseu fala para ela entrar e encher as vasilhas. Mas o nosso Deus, nos dias de hoje, Ele nos orienta que nós devemos orar ao Senhor, clamar a Deus, suplicar o socorro de Deus. Aqui nessa ilustração, o socorro dela foi o azeite que ela iria vender para pagar os credores. Nós não sabemos como Deus agirá na nossa vida, na situação que nós podemos estar vivendo. E assim ela fez. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus joelhos. Ela foi obediente. Irmãos, essa palavra é uma palavra-chave. Quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos socorre. Mas é uma palavra que às vezes é tão difícil a gente fazer, a gente ser obediente. Nós sabemos que o nosso socorro está em Deus, mas muitas vezes nós negligenciamos essa palavrinha e aí o sofrimento aumenta. E muitas vezes fazemos perguntas: Pai, por que está acontecendo isso? Aí nós ainda falamos para o Senhor assim: eu estou fazendo tudo certo, eu estou indo à igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Por que, Deus? Aí nós temos que nos recorrer ao Senhor também. Pai, mostra para mim aonde eu estou errado. O que eu estou fazendo para que eu esteja perecendo dessa maneira? Essa mulher, ela foi obediente ao profeta. E nós vamos ver no final que ela foi obediente e ela foi abençoada. Eu falo assim que ela foi abençoada quádrupla, sabe assim? Então ela obedeceu ao profeta, ela foi e voltou para sua casa, ela encheu as vasilhas e acabou as vasilhas. E ela falou para o filho: vai e peça mais vasilhas. Só que até as vasilhas dos vizinhos já tinham acabado. A bênção foi tão grande que acabou as vasilhas, o azeite transbordou. Então, quando nós fazemos o que Deus espera de nós, que nós obedecemos a palavra dele, a palavra dele diz assim, clama a mim e respondei-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está passando por algum problema? Clame ao Senhor. Aí eu desejo uma porta aberta com carteira assinada, com os meus direitos trabalhistas. Clame ao Senhor. Enquanto essa porta não se abre, não fique parada. Ore a Deus, para Deus te orientar. Às vezes não vai vir aquilo que você está esperando naquele momento, mas o Senhor vai enviar o socorro. Porque tudo tem o tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Amém? E assim essa mulher fez. Ela obedeceu ao profeta, ela emprestou as vasilhas do vizinho, ela tinha vizinhos bons, ela tinha vizinhos que via a vida do esposo, que o esposo era temente, que o esposo era honesto.
Cristo, ele tinha os compromissos, mas enquanto ele tinha vida, ele honrava os compromissos dele. E assim é na nossa vida, irmãos. Enquanto estamos aqui, nós temos que honrar o nosso compromisso, honrar o nome de Deus, honrar o nosso nome. Porque se nós honrarmos o nosso nome, consequentemente nós estaremos honrando o nome de Deus. Porque é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós falamos lá fora, que é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que provê, é um Deus que abre as janelas do céu. Podemos ter a nossa vida, não podemos, às vezes não somos ricos de falar assim, não, mas nós somos supridos, nada tem nos faltado. E na hora certa o Senhor realiza o desejo do coração, o Senhor realiza o desejo do coração, amém? Glória a Deus. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos dividem o resto. Aí o que eu acho interessante, irmãos, que Eliseu, ele orientou ela, e depois que ela terminou de encher o azeite, as vasilhas, ele não falou para ela ficar parada dentro de casa. Não, ele deu uma ordem, vai e vende. Ele não foi lá e pagou a dívida. Ele falou assim, você tem agora o produto na sua mão. Então vai e vende. Ela tinha algo ainda a fazer, ela tinha que se movimentar. Deus, irmãos, Ele não nos dá nada para a gente sentar e ficar, Senhor, que bom que o Senhor deu. Não, Ele dá algo nas nossas mãos para que nós venhamos a pôr Ele para funcionar. E eu acredito, na minha mente, que aqueles vizinhos observaram a atitude daquela mulher. Ou a mulher ficou viúva, mas ela não se abateu, ela não parou, ela vai honrar o nome do esposo. Porque é assim, se nós aqui na terra a gente honra o nome de Deus, quando nós partimos para a glória, Deus faça com que o nosso nome continue sendo honrado. É Deus. Alguém vai falar de você, aquela irmã era uma bênção, aquela irmã abençoava, aquela irmã ajudava as pessoas. É isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração. Qual é o seu testemunho que você vai deixar, que nós vamos deixar na terra? Será que nós vamos deixar coisas boas para as pessoas lembrarem de nós? Esse homem deixou. Esse homem deixou. Porque ela frisou bem. Meu marido, teu servo, e ele temia ao Senhor. Já pensou? A gente parte para o Senhor e alguém fala assim, aquela mulher era uma mulher de Deus. Aonde ela trabalhava, ela era uma bênção. Ela brilhava. Porque nós temos que fazer Jesus brilhar na nossa vida. Isso é ser uma mulher sábia. Isso é ser uma mulher diligente. Isso é ser um homem sábio. Um adolescente sábio. Para onde nós passarmos, nós temos que deixar a nossa marca, que é a marca de Cristo. É a marca de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pedir e dar chance para as pessoas se envolverem com você. E às vezes a gente fala assim, não vou pedir nada, não. A gente tem um orgulhozinho, né? Não faz graça, a gente sabe que se a gente der um passo e pedir para alguém, às vezes a gente vai até para o juiz da pessoa, né? Aquela pessoa lá não vai prestar, ela não vai ajudar. Gente, Deus é maravilhoso. Deus usa quem nós não esperamos para nos ajudar. E às vezes nós deixamos de receber a bênção porque veio aquele orgulhozinho assim que a gente fala assim, não, eu não sou orgulhosa, eu não sou orgulhoso. E a gente perde de receber a bênção. Porque a gente não deixa Deus agir na nossa vida. E essa mulher, ela não perdeu a chance. O profeta mandou, ela obedeceu. E ela foi abençoada. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem que ter a ação. Nós temos que deixar a ação de Deus vir sobre a nossa vida. Nós temos que permitir isso.
Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. E nós temos que entender a ação de Deus sobre a nossa vida, a ação do homem sobre a nossa vida, a ação dos nossos vizinhos sobre a nossa vida. Eu estava ontem à tarde, eu estava lavando lá, limpando a frente da minha casa, aí a vizinha saiu e nós começamos a conversar, e ela está pintando a casa dela. Aí eu falei para ela assim, ó, eu falei com meu esposo que eu quero passar grafite aqui no piso, né, que já está feio. Aí ela pegou e falou assim, grafite, né? Aí ela falou para mim assim, ó, eu vou ver, que aí na minha casa tem esse grafite, eu acho que sobrou da outra vez que eu pintei. Se tiver, eu vou dar para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, foi 1 minuto que eu conversei com a vizinha. E eu falei, e eu nunca tinha conversado com ela do jeito que eu conversei ontem. E ela falou assim, eu vou dar um grafite para vocês. Meu Deus, eu falei, glória a Deus, amém, eu agradeço. Eu não conversei com ela nesse intuito, mas Deus, irmão, Deus é maravilhoso. Da onde a gente acha que não sai, sai. E a vizinha é muito difícil a gente conversar. Às vezes ela está saindo de carro, aí nós estamos saindo, a gente cumprimenta, mas parar assim para conversar é difícil. Mas qual é o nosso testemunho? Nós temos que estar testemunhando. Eles têm visto o nosso comportamento, eles têm visto o nosso trabalho com a obra de Deus, né? Eles têm observado. Então, irmãos, nós temos que ter isso no nosso coração, igreja. Nós temos que procurar a pessoa certa. Olha a Deus. Olha a Deus. Se você tem pastor, vai até o seu pastor. Aqui nós temos o pastor Eliseu, a missionária Nancy. Vai até ela, troca conversas, ore junto, pede uma direção. Amém? Eu tenho certeza que orando, Deus vai dar a direção certa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abre lá em Romanos para mim, no capítulo 13, versículos 7 e 8. Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Quem temor, temor. E a quem honra, honra. Deus honrou a memória do esposo daquela mulher. Ele já havia partido, mas Deus honrou ele na terra. Através das atitudes dele, Deus cuidou da esposa dele. Se ele tivesse sido um homem diferente, o que ela iria falar para o profeta? Meu marido era maligno, meu marido era isso. Não, ela falou que o marido dela era servo do Senhor e temia ao Senhor. Deus honrou. Então, se nós formos diligentes, cuidadosos com a nossa vida aqui na terra, servir ao Senhor com sinceridade, com todo o nosso coração, Deus vai honrar você, mesmo depois da nossa partida, através da vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Quando eles falarem o nosso nome, vai dizer assim: nossa, seu avô, sua avó era uma bênção. Hoje a gente já recebe essa honra através da vida do meu esposo. Os meus netos falam: eu sou neto do pastor Adelino. Aí todo mundo, nossa, pastor Adelino, pastor Adelino. Então eu tenho certeza que depois de Deus nos levar, vai ficar. Tem pessoas lá da nossa igreja que já partiram e até hoje o nome deles é honrado. Por quê? Porque o testemunho deles foram uma bênção. Amém? Então a pergunta é: o que você tem em casa? O que você sabe fazer? O que as suas mãos produzem? Às vezes você não tem um emprego de carteira registrada, mas você é habilidosa em alguma coisa. Lá no 31, no capítulo de Provérbios, a mulher fala isso, das coisas que ela fazia com a mão. E eram muitas coisas.
envolver com você. Às vezes você é fechado, não fala, não conversa, tem vergonha de conversar com a irmã Lucy, tem vergonha de conversar com o pastor Eliseu. Irmãos, em nome de Jesus, isso aí não é de Deus. Nós temos que ser sensíveis. Quando nós precisarmos de ajuda, olhe ao Senhor, peça direção. Talvez seja o caso de você ir para casa, fechar a porta e abrir espaço no seu coração para o azeite de Deus derramar sobre a sua vida. Há momentos que você não quer falar com pessoas, mas nós podemos falar com Deus, com o Espírito Santo que habita em nós, e é Ele que nos direciona. Ele é alguém que está conosco 24 horas, todos os momentos da nossa vida. E quando nós entendemos isso, o nosso sofrimento é amenizado. Que sofrimento todos nós teremos. Que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas o nosso Jesus logo em seguida diz: tem de bom ânimo, porque eu venci, Ele já venceu. Então, se Ele já venceu, tudo que nós passarmos aqui vai ser passageiro. Eu passei pelo câncer, foi 2 anos de tratamento, foi 2 anos de espera no milagre, no agir de Deus na minha vida. Eu e o meu esposo, eu tinha hora que olhar para ele, eu pensava assim: nossa, ele está sofrendo mais do que eu. Eu ficava quietinha no meu canto. E muitas vezes ele olhava para mim e falava assim: reage. Mas dentro de mim eu estava reagindo, mas era o meu jeito de ser. Foi 2 anos, mas se passaram. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Para quão grande é as maravilhas do Senhor na nossa vida, quando nós tomamos atitudes, quando nós não paramos no meio do caminho. Uma coisa muito importante, igreja: diante das lutas, das dificuldades, não pare de vir à casa do Senhor. Não pare de vir aos cultos. Eu costumo dizer que nós temos, eu gosto muito da palavra da mulher, da história da mulher do fluxo de sangue, quando fala que ela se arrastava pela multidão para tocar na orla do Senhor. Ela queria somente tocar em Jesus, porque ela tinha no coração dela a certeza que ela ia ser curada. Aí imagina o sofrimento daquela mulher. Nós que somos mulheres, ficamos 4 dias, a gente não vê a hora que acaba. Os anos que aquela mulher ficou daquele jeito. Mas ela, quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve uma esperança no coração dela. É isso que nós temos que ter. Termos esperança. Não, eu vou à casa de Deus hoje, porque o Senhor ali vai me renovar. Quando eu estava passando pela enfermidade, às vezes eu vinha daqui, da rádio, cansada, tinha culto. Às vezes o pastor falava para mim assim: não precisa ficar no culto, não. Aí eu pensava assim: eu não vou no culto, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, eu vou no culto hoje. Glória a Deus. Eu não perdi um culto, irmãos. Um culto eu não perdia. E eu acho assim na minha vida até hoje, independente de qualquer situação, eu acho assim na minha vida. Eu posso estar cansada, eu posso estar abatida, mas eu falo assim, às vezes o pastor olha para mim e fica tudo assim, eu não fico em casa, eu não vou nada, eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus. É 1h30 de culto, 1h30 que a gente separa 2, 3 vezes na semana para o Senhor. Independente do que você fez durante o dia, é 1h30 para Deus. Deus pode fazer grandes coisas nessa 1h30. E às vezes por causa de uma dor de cabeça a gente não vem na igreja. E nós temos que pensar nisso. Os dias estão curtos. A volta de Jesus está perto. Então nós temos que aproveitar as oportunidades de nós nos reunirmos na casa do Senhor para adorar a Deus. O profeta instruiu a mulher a ir para o quarto dela, a deitar o azeite nas vasilhas. Mas nós trazemos para os dias de hoje é a oração. A oração é o azeite que refrigera a nossa alma. Quando nós oramos a Deus, quando nós clamamos a Deus, às vezes o sofrimento, a luta que você está passando não vai cessar naquele momento, mas Deus vai te dar o refrigério para que você venha suportar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós somos chamados a transformar as promessas de Deus em realizações concretas. O servo pediu para ela deitar o azeite, e ali o azeite foi
nosso mar. Deus vai nos dar graça para nós atravessarmos o nosso Jordão. Às vezes não sabemos como vai ser. Quando a gente sabe da notícia, a gente já fica apavorado. Quando eu soube da notícia, eu fiquei assim, pasmo. Eu falei, Senhor, e agora? Pai, me dá o livramento. Foi o que eu pensei. Pai, me dá o livramento. E na hora de contar a notícia para minhas irmãs, tem uma delas que é cristã também, crente. Aí eu liguei para ela chorava, eu falava assim, ela chama Vera. Eu falava para ela, calma Vera, eu não vou morrer amanhã, tem um processo para me fazer. Eu não sei se Deus vai me levar ou vai me passar pelo processo do tratamento. Espera para você desesperar depois. Meu Deus. Eu falei desse jeito, irmã. Eu falei para ela assim, e outra, minha filha, nós somos servos do Senhor, não temos que agir, senão eu sei para onde eu vou quando Deus me levar. Eu não posso temer, eu tenho que encarar. Se nós estamos servindo ao Senhor, nós temos um caminho, nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? É Jesus, é ir para o céu, independente de qualquer situação, independente de qualquer enfermidade, irmãos. Nós temos que encarar nessa terra, nós somos sujeitos a todas as coisas que estão sobre a terra. Mas nós temos que dizer assim, não, o Senhor Jesus já levou todas as enfermidades, todos os meus sofrimentos. Então agora eu creio que eu vou vencer. E essa mulher, ela creu. Porque se ela não tinha fé, se ela não cria em Deus, ela não teria ido até o profeta. Ela cria que Deus ia mostrar, ia dar uma direção para ela. Senão ela tinha cruzado os braços. Deixa eu levar meus filhos, não tem mais jeito. Eles vão morrer de fome, então levar eles, porque pelo menos a comida eles vão ter. Mas eles iam ser escravos. Então nós não podemos entregar os pontos, amém? Essa mulher foi uma mulher sábia. Que nós venhamos ser uma mulher sábia. Que nós venhamos orar, pedindo sabedoria, Pai. Dá sabedoria para me administrar isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Essa palavra arde no meu coração. Quando eu releio, quando eu leio, eu vejo a atitude dessa mulher. Né? Ela tinha só uma botina de azeite, 2 filhos, uma casa. Ela falou, eu mesma, eu tenho a mim mesma. Eu tenho perna, eu tenho braço, então eu posso caminhar, eu posso fazer algo por mim. Eu posso abrir a minha boca e dizer, eu preciso de um trabalho. Eu posso bater de porta em porta, tem trabalho para mim. E ela tinha a principal, a fé. Eu tinha fé, irmãos. Eu tinha fé que eu ia vencer o câncer. Dentro de mim assim, eu falava, Senhor, eu não quero ir agora. E muito menos por essa enfermidade. Eu sei que eu vou, Pai, para ti, mas eu não quero morrer desse câncer, não. E Deus nos deu a vitória. Deus vai nos dar a glória.